Feliz sábado a todos. Queremos agradecer ao nosso Deus pela certeza da salvação que foi nos concedido por meio de Jesus, através do sacrifício na cruz do Calvário. Queridos, hoje nós vamos meditar essa mensagem que eu trago hoje para você, ela tem como título As Três Ressurreições. Aí talvez você está perguntando, mas a Bíblia não fala de duas? Como é que você está dizendo que é três ressurreições? É porque, querido, a terceira ressurreição quase não é pregado na nossa igreja. E a gente hoje vai compreender um pouquinho o que a Bíblia diz, o que o Espírito de profecia fala sobre a terceira ressurreição. Então, abre a Bíblia de vocês no livro de 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, e a gente vamos meditar aqui um pouquinho no que a palavra de Deus ela tem para nós. 1 Coríntios capítulo 15, e a gente vamos ler do versículo 35, não, desculpa, do 50 ao 54. Fechemos nossos olhos para falarmos com Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, nesse momento nós estamos aqui na Tua casa. Obrigado por essa chuva maravilhosa que derrama sobre a terra. Que o Senhor também, ó Deus, opere em nossas vidas e derrama a chuva cerúlea de acordo com a Tua vontade. Permaneça conosco no restante desse sábado, te orando em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 em diante, diz assim: Agora digo-vos isso, irmão, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Verso 51. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um piscar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados, incorruptível, e nós seremos transformados. 53. Porque é necessário que este corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e o que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando esse corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade, e isso que é mortal tiver sido revestido da imortalidade, então se cumprirá provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. Amém? Queridos, a Bíblia fala que na volta de Jesus, antes, Jesus ele vai voltar, a Bíblia diz que ele vem com os anjos, com milhares de anjos, e os anjos, ele vem com Jesus, e eu creio que cada anjo vai descer ali, e ficar ali no seu túmulo. E Jesus ele vai dizer o quê? Desperte, despertem vocês que dormem. O Espírito profético diz que a voz de Jesus ela vai penetrar lá nos túmulos e vai chamar as pessoas à vida. E para você ver, queridos, nós compreendemos que
muitos milhões de pessoas, né, como é que se diz, pegaram e morreram nesse planeta, né? Eu li um livro uma vez, e nesse livro o autor, se eu não me engano, acho que é de Ferabende, não sei se você já viu, esse irmão, ele parece que ele era de Portugal, e ele, acho que em 80 por aí, ele fez parte do quarteto Arautos do Rei, né? Esse irmão, e esse irmão ele era português, ele não falava muito o brasileiro, né? E ele foi um dos estudiosos e ele chegou à conclusão de que sabe quantos bilhões de pessoas já passou em cima dessa terra? Ele diz que entre 135 a 140 bilhões de pessoas já pisou aqui em cima deste mundo, né? Desses 6.000 anos já de pecado, né? A gente percebe o quê? Que muita gente passou aqui. E quando Jesus voltar, né? A Bíblia diz que os mortos, né? Eles ressuscitarão incorruptível, com um corpo glorioso. Para quê? Para ir para a eternidade, para morar com Jesus, né, para todo sempre. Então, vamos agora para o livro de João capítulo 5, e Jesus aqui, ele nos fala algo aqui interessante sobre, né, a volta, sobre a ressurreição. Capítulo 5, né, capítulo 5, e o versículo 28 e o versículo 29, amém? Diz assim: não vos. Vamos começar do 26, que diz assim: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu ao Filho vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para também executar julgamento, porque é o Filho do homem. 28. Não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e sairão os que fizerem o bem para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Então, queridos, a Bíblia ela nos diz que vai chegar a hora que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz, né? Quando ressoar, como nós lemos lá, como Paulo diz, ao ressoar da última trombeta, né, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, todos aqueles que morreram em Cristo, né, eles vão ressurgir para quê? Para receber a promessa, para receber a coroa, para receber seu galardão. E queridos, né, a Bíblia diz: não vos maravilhei, porque vem a hora dos que estão dormindo, eles vão o quê? Ressuscitar. Só que a Bíblia dá o detalhe: os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação, mas os que fizeram o bem para a ressurreição da vida. Então, a primeira ressurreição vai ser do salvo. A primeira ressurreição vai ser desde o mártir Abel até o último que morreu salvo. Eles vão ressurgir na primeira ressurreição para o quê?
para morar com Jesus na eternidade. Queridos, agora eu quero ler aqui no livro Eventos Finais, o que a nossa irmã, senhora White, ela fala sobre a questão da ressurreição, das pessoas. Eventos Finais, página 170. Olha o que ela fala aqui um pouquinho da volta, da volta de Cristo. Olha o que diz aqui, página 170. Diz assim: desperte vocês que dormem, levante-se, as nuvens começarão a se enrolar como um pergaminho, e estará e ali estará o claro, brilhante sinal do Filho do Homem. Os filhos de Deus saberão o que essa nuvem significa. Serão ouvidos sons musicais à medida que se aproximarem. Se abrirão a sepultura e os mortos serão ressuscitados. Então, quando Jesus voltar, ao ressoar da última trombeta, então ele vai chamar, ele vai dizer o quê? Despertem, despertem vocês que dormem. Quando Jesus chamou Lázaro, Jesus diz o quê? Lázaro, venha para fora. Querido, se Jesus ele tivesse dito, sai para fora, todo mundo que tinha morrido tinha ressuscitado. O poder que ele tinha. Aí para você ver, mas ele simplesmente chamou pelo filho, chamou por Lázaro, sai para fora. Depois de 4 dias, Lázaro saiu. Então, não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E diz mais, querido, essa voz ressoará em breve entre a multidão dos mortos. Todos santos que dormem em Jesus despertará e deixará sua prisão. Todos aqueles que morreram ali na mensagem do Evangelho eterno, eles sairão. Aí diz aqui, queridos, os mortos preciosos, desde Adão ao último santo que morrerem, ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão do sepulcro para a vida imortal. Amém? E diz mais, por entre as oscilações da terra, o clarão do relâmpago, o estrondo dos trovão, a voz dos filhos de Deus chamará os santos que dormem, e eles olhará para a sepultura do justo, levantando as mãos para o céu, e dirá em alta voz: despertem, 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 vocês que dormem no pó, levante-se por todo o comprimento, largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvirem viverão, e a terra inteira ressoará ao som do movimento da multidão extraordinariamente grande, composto de membros de toda nação, tribo, língua e povo. Do cárcere da morte virão eles revestidos de glória, imortal, clamando: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu arguilhão? E os vivos justos e os santos ressuscitados unirão em voz de prolongada e jubilosa aclamação de vitória. Amém? Queridos, essa é a promessa.
nós temos a esperança, que a Bíblia diz aqui que os mortos, eles não permanecerão ali no sepulcro para sempre, né? Satanás quer recolher os mortos como seus, mas todos os mortos aqui, os que morreram, o que acontece? Os preciosos que dormem ali, que estão descansando, porque a Bíblia diz: feliz os que desde agora morrem no Senhor. Aqui, né, nós tivemos quem? A morte de irmão Evandro, de Alessandro, a irmã Elza, irmã Maria, né? Então, essas pessoas, eles descansam, né? E para você ver, eles descansam, logo eles vão ressuscitar, logo eles vão ressurgir, como diz aqui, a palavra de Deus, e todos nós, nenhum só corpo, todos nós nos unirão para quê? Para ouvir a palavra do nosso Deus. Seja bem-vindo, querido. Aí para você ver, olha o que diz aqui, quando Cristo vier reunir para si os que foram fiéis, né, soará a última trombeta da terra, ouvirá desde os topos mais altos das montanhas aos mais baixos recantos da mina mais profunda. Os justos ouvirão o som da última trombeta, sairão de sua sepultura para ser revertido de imortalidade e encontrar com seu Senhor. Queridos, vai sair gente das fortalezas de montanha, nas cavernas, covas da terra, né? Porque ainda dentro de pouco aquele que vem virá e não tardará. Querido, eu quero ler aqui só mais uma citação no livro Grande Conflito, na página 640. Olha o que a nossa irmã Sor White, ela fala sobre a questão da ressurreição. Olha o que ela diz aqui, querido. Ela diz assim, aquela voz que penetra nos ouvidos dos mortos, eles o reconhecem, tá vendo? Quando Jesus falar, a voz de Jesus vai descer lá nos túmulos e eles vão ouvir Jesus dizendo: ei, levante, acorde, vamos para casa. E as pessoas ouvirão. Olha o que ela diz aqui, por entre as vacilações da terra, o clarão do relâmpago, o ribombar do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos aos que dormem. Ele olha para a sepultura do justo e, levantando as mãos para o céu, branda: despertai, 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 vós que dormi no pó e surgi, por todo o comprimento e largura da terra. Os mortos ouvirão aquela voz e os que ouvirem viverão. Amém por isso? E a terra inteira ressoará com o passar do exército extraordinariamente grande de toda nação, tribo, línguas e povo. Do cárcere da morte vem ele revestido de glória imortal, clamando: onde está a morte, o teu arguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? E os vivos justos e os santos ressuscitados unem as vozes em prolongada e jubilosa aclamação de vitória. Amém? Querido, isso vai ser quando o nosso Senhor aparecer. Os que morreram em Cristo ressuscitarão glorioso. Olha o que ela diz aqui mais, irmão. Todos saem do túmulo com a mesma altura que tinha quando ali entraram. Se você tem 1 metro, você vai ressuscitar com 1 metro. Se você tinha 2 metros, você ressuscita com 2. Agora, olha o que diz aqui. Adão, que está em pé entre a multidão dos ressuscitados, é de grande estatura e forma majestosa, de estatura pouco menor do que o Filho de Deus. Querido, Adão, ele tinha aproximadamente
4 metros de altura. Imagine quando ele ressuscitar, que tiver aquela grande multidão, Adão vai ser o que mais vai destacar, porque ele vai estar, porque nós aqui, quando se morrer, vamos ressuscitar com essa mesma altura, com esse mesmo padrão, só que Adão, ele vai ressuscitar de uma forma majestosa, assim como ele era. E olha o que diz, querido: apresenta assinalado contraste com povos da geração posterior. Sob esse único ponto de vista, se revela a grande degeneração da raça. Porque nós hoje, você vê anão de 50 a 70 centímetros. Porque o pecado, querido, ele fez que a gente fosse diminuindo, né? Por causa do pecado, a consequência, a gente era para ser como Adão, mas infelizmente diz que Adão, ele tem 2 vezes a altura do ser humano. Então é o que? 4 metros. E olha o que diz aqui, querido: no princípio o homem foi criado à semelhança a todos, porém surge com a louçania e vigor da eterna mocidade. No princípio, o homem foi criado à semelhança de Deus, não somente no caráter, mas na forma de aspecto. O pecado desfigurou e quase obliterou a imagem divina, mas Cristo veio para restaurar aquilo que se havia perdido. Ele mudará nosso corpo vil, modelando conforme o seu corpo glorioso, as formas mortais, corruptíveis, destituída de garbo, poluída pelo pecado, tornar-se-ão perfeitas, belas e imortais. Amém? Todos os defeitos de deformidade são deixados no túmulo, restabelecida a árvore da vida no Éden, há tanto tempo perdido. Os remidos crescerão até a estatura completa da raça em sua glória primitiva. Amém? Nós não seremos mais pequenos, nós seremos altos. O último traço da maldição do pecado serão removidos. Os fiéis de Cristo aparecerão na beleza do Senhor nosso Deus, refletindo no Espírito, alma, corpo, a imagem perfeita do Senhor. Amém? Ó maravilhosa redenção! Há tanto tempo objeto de cogitações, há tanto tempo esperada, contemplada com ávida expectativa, mas nunca entendida completamente. Queridos, para você ver, o sábado vai ressuscitar com vigor. O salvo, todos os defeitos. Se você é aleijado, quem morreu, como é que se diz? Com a doença, com a AIDS, com câncer, com a lepra, com a tuberculose, você vai sair dali do túmulo puro, você vai sair sem defeito, porque todos os defeitos vai ficar ali no túmulo. Então aqui, irmão, nós estamos vendo aqui a ressurreição de quem? Do justo, que os justos vão ressurgir em glória e majestade na volta de Jesus. Agora, querido, nós vamos ver agora qual é outra ressurreição. Primeiro, a Bíblia fala a ressurreição do salvo, do justo. Abrem a Bíblia de vocês, lá em Apocalipse, né? Em Apocalipse agora, a gente vamos ver aqui a questão, né? O que vai acontecer na outra ressurreição, né? Então, Apocalipse, capítulo 20. Amém ou misericórdia? Apocalipse, capítulo 20, né? E a gente vamos ler do versículo 20 até o versículo 6. Amém ou misericórdia? Apocalipse 20 mesmo? 20. Versículo 20. Não, o capítulo 20, versículo de 1 a 6. Entendi. Versículo 20,
né, capítulo 20 e o versículo de 1 a 6, diz assim: E eu vi um anjo descer do céu, tendo a chave do abismo, sem fundo e uma grande corrente na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, sem fundo, e ali o encerrou. Pega esse microfone. Obrigado. Então, queridos, no versículo 3: E lançou no abismo sem fundo, e ali o encerrou, e pôs um selo sobre ele, para que ele não mais enganasse as nações até que os 1000 anos se cumprissem. E após isso, ele deverá ser solto por um pouco de tempo. Verso 4: E vi os tronos, assentaram-se sobre ele, e o julgamento foi-lhe dado. E eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus, e por causa da palavra de Deus, e que não havia adorado a besta, nem a sua imagem, e nem havia recebido sua marca em suas testas ou em suas mãos, e eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Verso 5: Mas os demais mortos não reviveram, né? Não reviveram até que os 1000 anos findassem. Essa é a primeira ressurreição. Verso 6: E abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não tem poder, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles o quê? 1000 anos. Querido, para você ver, né? A Bíblia fala que quando o salvo ressuscitar, Jesus agora ele vai fazer o quê? Jesus volta, ressuscita o salvo, transforma os vivos e vai para o céu. Aí começa o quê? O período do milênio. O milênio é nosso tempo que vai ser 1000 anos, né? 1000 anos. O que vai acontecer? Olha o que o Espírito de Profecia diz aqui, irmão. No capítulo será desolada a terra, e no capítulo, na página 655, diz assim: aqui deverá ser a morada de Satanás com os seus anjos maus durante 1000 anos, né? Irmão, Satanás ele vai ficar preso, porque a Bíblia diz ali que vai descer um anjo, né? Um anjo poderoso, e esse anjo ele amarra o diabo, a antiga serpente, com essa corrente. Aí nós sabemos que isso é simbólico, porque um espírito não vai ser preso por corrente, porque Satanás, por ele ser um anjo caído, ele pode atravessar a parede, ele pode atravessar a terra, porque espírito não tem nada que impeça de ficar preso, né? Alguns povo aí diz que o diabo está preso, ele está mais solto do que o povo imagina. Aí você vê, mas no milênio Satanás vai ficar aqui 1000 anos, só vai ficar ele quem? Ele e os seus demônios. Algumas igrejas dizem que vai ter ser humano aqui. Se tiver, o inimigo vai passar a mão em todo mundo. Por quê? Não vai ter nenhum ser humano. Porque o salvo vai estar, quando Jesus voltar, ele vai levar o salvo. Os mortos ressuscitam e vai também. Os perdidos vão morrer quando Jesus voltar. Aí Satanás ficará aqui preso por quanto tempo? Por 1000 anos. Aí diz aqui: restrita a terra, ele não terá acesso a outros mundos. Tá vendo? Satanás não tem acesso. E
caíram. E nesse sentido que ele está amarrado, porque não tem ninguém para tentar. Ninguém ficou de resto, tá vendo? Não vai ficar ser humano sobre quem ele possa exercer o seu poder. Está inteiramente separado da obra de engano e ruína que durante tantos séculos foi seu único deleite. Querido, Deus é tão justo, Deus é tão misericordioso, que assim como Satanás, durante esses 6.000 anos, que diz aqui, que ele fez a terra, olha o que ele diz aqui, ó, durante 6.000 anos, a obra de rebelião de Satanás tem feito estremecer a terra. Querido, Deus vai deixá-lo aqui 1.000 anos sozinho, para ele contemplar o que ele fez durante esse todo o tempo, né? Aqui será a morada dele, ele com seus anjos. Por quê? Porque infelizmente ele ficou aqui, ele destruiu. E olha o que diz aqui, queridos, ó, durante os 1.000 anos entre a primeira e a segunda ressurreição ocorre o julgamento dos ímpios. Então Jesus voltou, né? Ressuscitou o salvo, transformou o justo, levou para o céu. Passou de 1.000 anos, aí o que acontece? Quando terminar os 1.000 anos, porque o Espírito de Profecia diz, entre a primeira e a segunda ressurreição, ocorre o julgamento, que lá no céu, né, Paulo diz que nós vai ter o direito de julgar até os anjos, como ele diz lá em 1 Coríntios. Aí o que vai acontecer? Quando terminar os 1.000 anos, aí agora, querido, o que vai acontecer? Deus, olha o que diz aqui, ao fim dos 1.000 anos, ocorrerá a segunda ressurreição. Então os ímpios ressuscitarão dos mortos, comparecendo perante Deus para a execução do juízo escrito. Assim, o escritor do Apocalipse, depois de descrever e ressurgir do justo, diz: mas aos outros mortos não reviveram até que os 1.000 anos se acabaram. Apocalipse 25, como nós lemos aí. A respeito do ímpio, Isaías declara: serão amontoados como presos numa masmorra, e serão encerrados num cárcere, e serão visitados depois de muitos dias. Então, durante o milênio, durante os 1.000 anos, querido, nessa terra, o que vai acontecer? Quando termina o milênio, aí agora Jesus volta a terceira vez. Quando Jesus voltar a terceira vez, os pés de Jesus, ele vai fazer o quê? Vai tocar no Monte das Oliveiras, forma uma grande planície, a nova Jerusalém desce. Aí Jesus agora, ele chama os perdidos ímpios, e ele vai dizer: desperte. E os ímpios agora levanta. Da mesma forma que os ímpios morreram, eles ressurgem. Para você ver, a gente vimos lá que o salvo, eles levantam com um vigor, eles levantam saudável, eles levantam puro, eles levantam imortal. Olha para vocês verem, irmão, como vai ressurgir os ímpios. Ao fim dos 1.000 anos, Cristo volta novamente à terra, e acompanhado pelo exército dos remidos, e seguido por um cortejo de anjos, descendo com grande majestade, ordena aos ímpios mortos que ressuscite para receber a condenação. Surge este como um grande exército inumerável, como a areia do mar. Querido, os perdidos é como a areia do mar.
Quem vai de praia e chega ali, quando você olha ali na beira da praia, você vê tanta areia. Eu pergunto, quem consegue contar areia de praia? Ninguém. Né? Por isso que a Bíblia diz que os perdidos, aqueles que morreram perdidos, vai ser um exército inumerável como a areia do mar. Queridos, por isso que vai se salvar muita gente, mas também vai se perder muita gente. Querido, aí olha o que diz aqui, ó. Que contraste com aquele que ressurgiram na primeira ressurreição. O que ressurgiram, eles ressuscitaram puros, perfeitos, sem mácula, sem ruga, sem mancha, com caráter incontaminado. O justo estava revestido da imortal juventude e beleza. Imagine quando você ressurgir, se a gente morrer e quando Jesus disser desperte, você vai ressurgir já imortal, para não morrer. Agora, que contraste, irmão, vai ser, porque os ímpios, eles trazem os traços de doença e da morte. Os ímpios vai ressurgir do mesmo jeito que eles desceram à sepultura, eles ressuscitam, com aqueles traços de doença, de torto, aleijado, com a perna troncha, de todas as formas, eles ressuscitam. Aquele exército que inumerável, queridos, para você ver. Olha o que diz aqui no comentário. Olha o que a nossa irmã, senhora White, ela diz aqui, o sinai de maldição na segunda ressurreição. Na primeira ressurreição, todo surge no frescor da imortalidade. Mas na segunda, as marcas da maldição são visíveis em todos. Todos saem amaldiçoados. Todos surgem do seu túmulo do mesmo modo como desceram. Aqueles que viveram antes do dilúvio surgem com uma estatura gigantesca, mais do que o dobro do tamanho daqueles que agora vivem sobre a terra, e com um corpo bem proporcional. As gerações que vieram após o dilúvio diminuíram em estatura. Né? Vai surgir gente da altura de Adão. Todos aqueles exércitos, todos aqueles ali, queridos, que morreram antes do dilúvio, né? E morreram após o dilúvio, eles ressurgirão. Mas eles ressurgirão como? Com a maldição, com marca de doença e de morte na sua vida. Mas são um exército inumerável. Queridos, ao que vai acontecer? Olha o que diz o versículo 7 aí na Bíblia. E quando completarem os 1000 anos, aí Satanás será solto do quê? Da sua prisão. Apocalipse 20, versículo 7. Aí diz, e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para ajuntar em batalha, cujo número é como a areia do mar. Verso 9. E ele subirá sobre a largura da terra, e cercaram o arraial do santo, a cidade amada, e de Deus desceu fogo, saiu do céu e os devorou. E o diabo que o enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, os falsos profetas, e serão atormentados dia e noite para sempre e sempre. Querido, para você ver, quando agora surge na segunda ressurreição,
você vê o quê? Você vê todos os perdidos, inumerável como a areia do mar, e eles vão cercar a cidade celestial. Satanás agora chega e diz: nós pode tomar aquela cidade, nós pode ser dono, porque os que estão dentro é menor do que nós em número, e dá para tomar. Aí nesse momento, querido, Jesus, ele levanta do seu trono, e todas as nações agora se ajoelham. E o que vai acontecer? Adora o príncipe da vida, que é Jesus, e eles vão reconhecer que não está dentro da cidade, porque eles rejeitaram a misericórdia. E agora, quando eles levantam e vai tomar a cidade, aí desce fogo, vem enxofre, e a Bíblia diz que eles serão consumidos. E diz o profeta Isaías, ou Malaquias, que não vai ficar nem raiz e nem ramo. Querido, então, depois dessa ressurreição, né, eu quero, depois que terminar, aí para você ver, mas antes, a Bíblia nos fala de uma outra ressurreição. Aí você diz: não é só duas? Vamos para Daniel, capítulo 12. Vamos ver que ressurreição é essa aqui que o profeta Daniel, ele nos diz, né? Wilke, tem Bíblia aí? Abre aí sua Bíblia no livro de São João. Abre no livro de São João 5, 28 e 29. E Carlinhos vai ler Daniel 12 e o versículo 1 e o versículo 2. Vamos ver que ressurreição é essa que vai haver antes da volta de Jesus. Pode ler, Wilke. 12, 1 e 2. Em que todos os que acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Tu vai sair? Vai levar a chave? Tá certo. Então pode ir. Então ali, lê, Carlinhos, agora. Ele leu ali, que pode ler, para a gente concluir. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o eterno. Queridos, você viu o Will que leu ali, chegará a hora em que todos, né? Jesus diz todos, Jesus está falando da primeira e segunda ressurreição. Só que Daniel, ele está falando de que aí? Muitos, muito, não são todos. Então, esse muito aqui, o que acontece? Aqui no livro, nesse livro Eventos Finais, no Grande Conflito e Primeiros Escritos, se você em casa tiver esse livro aqui, você pode ler. Olha o que diz aqui, queridos. No livro Eventos Finais, no capítulo 19, o que acontece? Está aqui, ó, a volta de Jesus, e o título está aqui, ó, a última praga e a ressurreição especial. Então, antes de ocorrer a ressurreição do justo e a ressurreição dos ímpios, haverá uma ressurreição antes. E onde é que está escrito isso?
Daniel 12 diz, olha o que ela diz aqui no livro Eventos Finais. Haverá um grande terremoto, como nunca houve, desde que há homens sobre a terra. Tal será abrindo e fechando. A glória do trono será este tão grande terremoto. Apocalipse 16, 18. O firmamento aparecerá, está se abrindo e fechando. A glória do trono de Deus aparecerá e irradiar de uma extremidade a outra. As montanhas se moverão como arbusto ao vento, e rochedos se espalharão por todos os lados. A terra inteira se deslocará, elevando-se como onda do mar, sua superfície se desfará, seus próprios fundamentos aparecerão ceder, cadeias de montanha afundarão, ilhas habitadas desaparecerão, os pontos marítimos que a iniquidade se tornaram como Sodoma serão tragadas pelas águas enfurecidas. Grandes pedras de granizo, cerca de 35 quilos cada, farão sua destruição. As sepulturas se abrirão, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, ou para vergonha e horror eterno, e outros para a vida eterna. Daniel 12, versículo 2. Então, antes da volta de Jesus, vai ressuscitar um grupo especial. Esse grupo, e por quê? Porque a Bíblia nos fala também, abre lá em Apocalipse 1, versículo 7. Olha para vocês verem aí o que Apocalipse 1, versículo 7 diz: porque vai ressurgir esse grupo de salvo, mas também vai ressurgir um grupo de quê? De perdido. Apocalipse, leia, Carlos, 1,7, o que diz? Eis que ele vem com nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Está vendo? Nessa ressurreição especial, vai ressurgir um grupo especial de pessoas, mas também vai surgir esse aí, os piores inimigos de Jesus também ressuscitam. Para quê? Para contemplar Jesus voltando com poder e glória. Queridos, olha o que diz no livro Grande Conflito, página 635. Página 635 diz assim, muitos, abre-se a sepultura, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, 2. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificado para ouvir o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram sua lei. Os mesmos que os transpassaram, Apocalipse 1,7, os que zombaram, escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos de sua verdade e povo, ressuscita para contemplarem sua glória e ver a sua honra conferida aos fiéis obedientes. Então, antes da primeira e da segunda ressurreição, terá a ressurreição especial. E para a gente ver, e nessa ressurreição, para a gente ver, lembra que quando Jesus estava para morrer, ele ia para a cruz, na glorificação, quem foi que apareceu ali próximo de Jesus? Moisés e Elias. E para você ver, então Moisés e Elias, diz a Bíblia que eles vieram, e essa ressurreição especial, eu creio que será um grupo que vai dizer, está vendo? Nós morremos, mas ressuscitamos, e nós estamos aqui para junto caminhar até a volta de Jesus. Querido, que vitória! E eu quero só terminar lendo aqui o primeiro escrito na página 285.
o Ellen White fala, Espírito de Profecia fala dessa ressurreição especial. Foi à meia-noite que Deus preferiu livrar o seu povo. Estando os ímpios a fazer zombaria em redor dele, subitamente apareceu o sol, resplandecendo em sua força, e a lua ficou imóvel. Os ímpios olharam para esta cena com espanto, enquanto os santos viam com solene alegria os indícios do seu livramento. Sinais, maravilhas seguiam-se em rápida sucessão. Tudo parecia desviado do seu curso natural. Os rios deixaram de correr. Nuvens negras e pesadas subiam e batiam uma na outra. Havia, porém, um lugar claro de uma glória fixa, aonde veio a voz de Deus, semelhante a muitas águas, abalando o céu e a terra. Houve um grande terremoto, as sepulturas se abriram, e os que haviam morrido na fé da mensagem do terceiro anjo, guardando o sábado, saíram do seu leito de pó, glorificado, para ouvir o concerto de Pai que Deus deveria fazer com os que tinham guardado a sua lei. Está vendo, querido? Então, para você ver, essa sepultura que Daniel disse aqui, que muitos vão ressuscitar, esse muito são a ressurreição especial. Então, haverá essa ressurreição antes da volta de Jesus, e esse povo vão estar conosco, só que a gente não sabe quem é que vai ressuscitar nessa ressurreição, mas ele vai estar conosco, nos ajudando, creio, para todos nós juntos subir para as mansões celestiais. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a nossa fé, e assim nós possamos estar com Jesus nas mansões celestiais. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é digno, porque o Senhor é santo e porque breve o Senhor voltará. Pai eterno, nós acreditamos que antes da volta de Cristo haverá, meu Deus, um grupo de sal que ressurgirão, haverá um terremoto e eles sairão para nos dar apoio, para nos ajudar até a volta de Cristo Jesus. Que nós possamos estar preparados, que nós possamos estar prontos, mesmo se vir dormir o sono da morte, mas na primeira ressurreição possamos ouvir o Senhor dizendo: desperte, desperte, e ressuscitaremos transformados para ir para as mansões celestiais. Meu Deus, prepare o teu povo, prepare a tua igreja, fortalece nossa fé. Derrama, querido Deus, a porção dobrada do Espírito Santo para transmitir essa mensagem a toda tribo, línguas e nações, que juntos possamos dar esse alto clamor e ver o Senhor voltando na nossa geração. Querido Deus, leva-nos em paz, abençoa a programação hoje lá na Igreja Central, as pessoas que tomaram a decisão, e nós possamos juntos em um só coro adorar o Teu santo nome. Obrigado por tudo, nós te oramos, e querido Jesus, volte logo. Ora, vem, Senhor Jesus, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a nossa fé e juntos possamos nos preparar para o breve retorno de Jesus. Que Deus nos abençoe.